Olá, hoje vou falar-vos sobre a culpa, aquele mecanismo invisível que, por vezes, tem o condão de nos aprisionar. Reflete por alguns segundos aquilo que a culpa representa na tua vida. Há sentimentos que gritam e há sentimentos que corroem em silêncio, tipo um químico. A culpa é um desses. A culpa não aparece como a raiva. A culpa não se apresenta como uma tristeza evidente. A culpa instala-se devagar no nosso ser e passa a falar connosco todos os dias, dentro da nossa própria cabeça, da nossa própria mente. Hoje quero falar convosco exatamente acerca disto. Não para acusar ninguém, mas para ajudar a libertar dessa culpa. Então é preciso que nós tenhamos uma noção exata do significado de culpa. O que é exatamente a culpa? A culpa raramente é apenas sobre aquilo que fizemos. Na maioria das vezes, ela nasce naquilo que acreditamos que somos. Eu falhei, eu deveria ter sido diferente. Se eu fosse melhor, isto não teria acontecido. Repara numa coisa importante. A culpa transforma acontecimentos em identidade. Deixa de ser houve um erro e passa a ser há algo errado comigo. É importante nós compreendermos isto. A culpa é um mecanismo psicológico. Do ponto de vista psicológico, a culpa cumpre uma função inicial. Ela ajuda-nos a reconhecer limites, responsabilidade e o impacto das nossas ações ou decisões. Mas quando a culpa não é compreendida, quando ela não é integrada, ela deixa de ser um sinal e pode tornar-se numa prisão interior. A culpa passa então a alimentar, através de uma ruminação constante, da necessidade permanente de autojustificação, no medo de errar, na dependência da aprovação dos outros e muitas vezes revela-se através de comportamentos de autossabotagem. E é aqui que a culpa deixa de ser saudável e começa a adoecer. Tal como a dor é um sinal de alerta para algo que está mal. A armadilha mais perigosa da culpa é quando, e é muito subtil, porém muito comum, mas ela acontece quando a pessoa acredita que, ao culpar-se, está a ser responsável. Na realidade, o que ela está a fazer é a tentar manter o ego dentro de controle. Porque enquanto eu me castigo, eu não preciso de pedir ajuda. Enquanto eu me condeno, eu não preciso de confiar em ninguém. E enquanto me acuso, fico preso a mim mesmo. Perdão. É do tempo. A culpa, muitas vezes, não é humildade. Ela é isolamento. Com estes mecanismos desenvolvidos, a culpa pode transformar-se num cancro emocional. E quando a culpa não é trabalhada, ela consegue se infiltrar em tudo no nossa existência.
nas nossas relações, na nossa autoestima, na forma como tomamos decisões e, acima de tudo, na maneira como nós vemos o mundo. A culpa tem esse condão de criar um estado interno de dúvida permanente e dívida permanente. Nunca é suficiente. Tenho de compensar, tenho de merecer que existir. Estes são narrativas que nós construímos a nós mesmos. E isto corrói a nossa vida emocional, mental e até física. Mas há um caminho para a libertação, há um caminho para a transformação. E esse caminho, essa saída passa por não negar as responsabilidades. Passa por distinguir responsabilidade de condenação. A responsabilidade diz: o que posso aprender com isto? A culpa diz: isto prova que eu não presto. Amigos, vejam, são duas vozes completamente diferentes que nós podemos dizer a nós mesmos e que se refletem na nossa maneira de ver o mundo. O processo da culpa começa quando paramos de nos definir como erro e aprendemos a escutar sem julgar, sem nos julgarmos. Aceitarmos que não controlamos tudo e permitirmos que os outros caminhem connosco. Amigos, ninguém se cura sozinho. Então há um papel intrínseco, o papel da ajuda na criação de uma nova relação saudável. A transformação acontece no encontro humano. Quando nós somos vistos sem máscaras, quando somos escutados sem julgamento, quando alguém nos ajuda a conseguir separar quem somos daquilo que aconteceu, cria-se um espaço seguro. E nesse espaço seguro é aí que a culpa perde força e dá lugar à responsabilidade consciente, à verdade e à reconciliação consigo mesmo. Então, meus queridos amigos, a culpa não é eterna. Há uma esperança para ultrapassá-la. Amigo, se a culpa tem sido uma companheira constante na tua vida, deixa-me que te diga uma coisa. Ela não define quem tu és. E existe um caminho possível, um caminho mais honesto, mais humano, mais leve e mais verdadeiro para que te possas reencontrar e não deixar que a culpa seja a tua identidade. E esse caminho começa sem acusações. Começa com empatia, consciência e ajuda. Se sentes que este tema toca algo profundo em ti, procura apoio. Falar é um ato de coragem. E ninguém precisa de atravessar esse auto-isolamento sozinho. Amigo, cuidar da mente é cuidar para ter uma vida saudável. Se este vídeo te tocou e se achas que é importante nós aprendermos a tentar compreender e a entender como funciona a culpa, partilha este vídeo e faz comentários se assim o desejares. E se quiseres ajuda, eu estou cá para poder ajudar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.